Um arquipélago no meio do Atlântico entre o Brasil e a África. Um lugar remoto, sem praia nem árvores, mas cheio de vida, principalmente no fundo do mar. Estamos falando do arquipélago de São Pedro e São Paulo. As pequenas ilhas de pedra, Analice, apareceram no mapa logo depois de o Brasil ser descoberto pelos portugueses, mas só atraíram a atenção do nosso governo há poucos anos. Agora, os cientistas tratam o arquipélago como uma joia brasileira no oceano. É o Brasil mais longe de casa, cercado de água, isolado no meio do Atlântico. Um lugar selvagem, mas que esconde um tesouro submerso. Embora o arquipélago pertença ao estado de Pernambuco, o ponto mais próximo da costa brasileira é o Rio Grande do Norte. Vão ser 3 dias a bordo do navio Araguari, um navio patrulha que corta os oceanos. E nós vamos mostrar para vocês o que tem a 1.100 quilômetros daqui, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, uma joia brasileira no meio do oceano. Enquanto o navio vai cortando as ondas, a tripulação segue uma rotina de exercícios. Os convidados entraram no circuito, mas seguir a batida da música e o balanço do mar nem sempre dá certo. Bom, não vamos reclamar. Não é todo dia que você pode ter uma academia em alto mar. O dia se despede com uma pintura no céu. Não se vê só água no meio do mar. Um traço no horizonte, terra à vista. Chegamos ao Brasil mais distante. O nosso navio permanece aqui. A gente segue o resto de lancha. Uma das grandes dificuldades para se chegar até aqui no arquipélago é que não tem praia. Daí o desembarque tem que ser feito através deste pier improvisado, olha, onde tem uma escadinha que a gente vai subir agora. E quando finalmente pisa aqui, a sensação é única. Poucas pessoas no mundo tiveram ou vão ter a oportunidade de conhecer esse lugar. Pode parecer daí de cima apenas um monte de rochas no meio do oceano, mas na verdade isso aqui é um pequeno paraíso. São Pedro e São Paulo têm pouco mais de 17 mil metros quadrados, uma área menor do que um campo de futebol. São 10 pequenas ilhas. O ponto mais alto está a 18 metros do nível do mar. Não tem praia, sombra e nem água doce. Um ambiente inóspito, tanto que o arquipélago só foi aparecer no mapa em 1511 por causa de um naufrágio. Uma caravela portuguesa chamada São Pedro se chocou com os rochedos. A embarcação que resgatou a tripulação se chamava São Paulo, e daí veio o nome. Desde então, São Pedro e São Paulo se tornou um lugar a ser evitado. Convenhamos, esse pedacinho de rocha aqui, tão longe de casa, é irrisório perto do tamanho do nosso país, né? Aí você se pergunta, por que tanto sacrifício para fincar nossa bandeira aqui? O que você não sabe é que esse pedacinho dá direito ao Brasil de ter um pedação de mar. Tudo isso que você vê em volta do arquipélago aí é nosso. 450 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado da Bahia. Pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Brasil pode explorar toda essa área, chamada de Zona Econômica Exclusiva. Todos os recursos existentes no solo, subsolo, coluna d'água, são patrimônios brasileiros. Para se ter direito a esse pedaço de oceano, o arquipélago tem que ser habitado todos os dias do ano. Em 1998, a primeira estação científica foi construída com esse objetivo. Em 2008, a segunda, que permanece de pé até hoje. Desde então, pesquisadores vão se revezando na ilha. A estação é pequena e comporta só 4 de cada vez. Eles ficam aqui por 15 dias, coletam amostras e levam para o continente. A viagem é feita em pequenos barcos pesqueiros. 3 vezes por ano, um navio da Marinha traz técnicos para fazer reparos na ilha. O custo de manter isso funcionando é de R$ 2 milhões por ano.
Eu diria que o custo é muito baixo se comparado aos benefícios que ele gera, uma vez que a porção de água associada a São Pedro e São Paulo, que incorpora essa nossa Amazônia Azul, é gigantesca. É o nosso país repousando no Atlântico. E como diz o hino nacional, ao som do mar e à luz do céu profundo. Um pedaço do Brasil. São Pedro e São Paulo. Muito prazer em te conhecer.